Capítulo 18. A Aliança da Eternidade, o amor que transcende o tempo. Data: sábado. O sol se despede no horizonte, mas não há tristeza no ocaso. Aprendi que cada fim de dia é apenas a promessa de uma nova aurora, e que o nosso amor, Tiago, já não depende da luz do sol para brilhar. Ele possui luz própria, forjada na imortalidade. Querido diário, chegamos ao capítulo 18, o portal final desta longa e transformadora caminhada. Se os capítulos anteriores foram degraus de dor, descoberta, evidência e missão, este capítulo é o topo da montanha, de onde posso contemplar toda a estrada percorrida. Eu chamo este momento de a Aliança da Eternidade. Humanizar esta é olhar para as minhas mãos e não mais sentir o frio da solidão, mas o calor de um compromisso que a morte não conseguiu quebrar. Eu não sou mais a viúva que chora o passado, sou a mulher que celebra a continuidade. Este capítulo é o selo final de que o amor, quando purificado pelo fogo da perda e reconstruído pela fé, torna-se a força mais invencível do universo. Entendi que a nossa aliança nunca foi feita de ouro, mas de luz. O ouro se desgasta, perde o brilho ou se perde no tempo, mas a nossa conexão espiritual apenas se fortaleceu com a distância física. No capítulo 18, exploramos a conclusão lógica de tudo o que vivemos, a percepção de que somos, e sempre seremos, dois espíritos em marcha, temporariamente separados por uma cortina de seda, mas eternamente unidos pelo propósito. Este capítulo é um hino à resiliência da alma humana e à generosidade de um Deus que não separa corações que se escolheram para a eternidade. Puxando para a nossa temática do Espiritismo, Tiago, eu compreendi que este estágio final é o que a doutrina define como a vitória sobre a morte. O Espiritismo nos ensina que a Terra é apenas um átomo no infinito e que as nossas afeições são os tesouros que levamos conosco. Ao chegar aqui, percebo que a nossa aliança é uma união simpática, que transcende as encarnações. O Espiritismo nos dá a base racional para entender que o amor é a lei de atração que rege os espíritos. Não há acaso, há plano. Não há perda, há transição. Este capítulo final é a consolidação da minha fé raciocinada. Eu não acredito mais porque desejo, eu acredito porque o conhecimento e a vivência me deram a certeza. Esta é o meu suspiro de plenitude. Prepare-se, diário, para registrar os últimos pensamentos de uma jornada que começou em cinzas e termina em estrelas. O capítulo 18 é a nossa consagração. Subcapítulo 18,1. O sentido de tudo, a dor que se transformou em luz. Data: domingo. Olho para a cicatriz no meu coração e, pela primeira vez, não vejo o rastro de um ferimento, mas o brilho de uma marca de luz. A dor não foi em vão, ela foi o adubo da minha própria transcendência. Querido diário, o subcapítulo 18,1 é o momento da grande síntese. É aqui que eu respondo à pergunta que me perseguiu desde o primeiro minuto sem você, Tiago: qual o sentido de tudo isso? Humanizar esta reflexão é admitir que a dor é uma professora severa, mas extremamente eficiente. Se eu não tivesse passado pelo Vale das Sombras, eu nunca teria buscado a luz com tanta sede. Se eu não tivesse sentido o vazio da tua ausência física, eu nunca teria desenvolvido a sensibilidade para sentir a tua presença espiritual. O sentido de tudo não estava na partida em si, mas na metamorfose que ela operou em mim. A dor, Tiago, foi o cinzel que removeu as sobras de ego e materialismo da minha alma, revelando a essência que eu nem sabia que possuía. Transformar dor em luz é o processo mais doloroso e, ao mesmo tempo, mais belo que um ser humano pode enfrentar. É o instante em que paramos de perguntar, por que comigo? E passamos a agradecer pelo, como eu mudei. O laço imortal foi o fio condutor que me impediu de me perder no labirinto da amargura. Hoje, percebo que cada lágrima derramada no capítulo 1 irrigou a semente da mensageira que me tornei no capítulo 16. O sentido da vida não é evitar o sofrimento, mas fazer com que o sofrimento tenha um propósito nobre. Puxando para a nossa temática do Espiritismo, Tiago, eu entendi que este processo de transmutação é a essência da evolução espiritual. O Espiritismo nos esclarece que as provações são ferramentas de progresso. A dor não é um castigo de um Deus punitivo, mas uma necessidade de crescimento para o espírito imortal.
Ao olhar para trás através das lentes da doutrina espírita, vejo que a nossa separação temporária foi uma oportunidade bendita, para que ambos pudéssemos evoluir. Você, aprendendo as leis do novo mundo. Eu, aprendendo a fé inabalável e a caridade ativa no plano denso. O sentido de tudo é o aprimoramento. Somos espíritos eternos em uma breve jornada educativa, e o amor é o diploma final. Lembro-me de quando eu achava que a felicidade era ter você ao meu lado no sofá, assistindo a um filme qualquer. Hoje, percebo que a felicidade é saber que você está vivo, produtivo e zelando por mim, enquanto eu me torno uma pessoa melhor para o mundo. O sentido de tudo foi me despertar para a realidade do espírito. Sem a dor da tua partida, eu teria continuado a ser uma alma adormecida nas facilidades da matéria. A dor foi o despertador ruidoso que me chamou para a vida verdadeira. O impacto dessa conclusão no meu cotidiano é uma gratidão profunda e serena. Eu não mudaria nada, Tiago. Nem mesmo a dor. Porque foi essa dor que me trouxe a certeza de que nunca estamos sós e que o amor é a única coisa que realmente levamos desta vida. O subcapítulo 18,1 é a minha carta de alforria. Estou livre do medo, livre da dúvida e livre da tristeza paralisante. A dor virou luz, e essa luz agora ilumina não apenas o meu caminho, mas o de todos que cruzam a minha história. Tiago, obrigada por ter sido o motivo da minha busca e o prêmio da minha descoberta. O sentido de tudo é, e sempre será, o nosso amor imortal, servindo de exemplo de que a vida é um hino eterno à esperança. Com a alma em paz e a luz acesa, Clara. Subcapítulo 18,2. O encontro de almas que a morte não separa. Data, segunda-feira. Há uma paz que as palavras mal conseguem traduzir. É a calma de quem entendeu, finalmente, que o amor não é um evento no tempo, mas um estado da alma que ignora as leis da biologia. Querido diário, chegamos ao subcapítulo 18,2 e, se eu pudesse dar um subtítulo a este momento da minha vida, seria A Vitória do Afeto. Humanizar este registro é falar sobre o momento em que a saudade deixa de ser um buraco no peito para se tornar uma ponte de luz. Sabe, Tiago, por muito tempo eu vivi sob o medo de que a morte tivesse o poder de apagar quem somos. Eu temia que, ao atravessar o portal, você se tornasse uma energia abstrata, um conceito vago, e que a nossa conexão se perdesse no oceano do infinito. Mas este capítulo sela a verdade mais grandiosa que aprendi. O nosso encontro de almas é imune à decomposição da matéria. O que vivemos não foi um contrato de convivência limitado aos anos em que dividimos o mesmo teto, o mesmo café e os mesmos sonhos terrenos. Foi uma sintonização de frequências. Aprendi que, quando duas almas se encontram e se reconhecem em profundidade, elas criam um campo magnético que sobrevive ao fim do batimento cardíaco. O nosso encontro de almas é como uma constelação. As estrelas podem estar a milhões de quilômetros de distância física uma da outra, mas, para quem olha da perspectiva correta, elas formam uma imagem única, inseparável e eterna. O laço imortal é a gravidade que nos mantém orbitando um ao outro, não importa em qual plano estejamos. Puxando para a nossa temática do Espiritismo, Tiago, eu encontrei nas obras fundamentais a explicação para esse fenômeno de união indissolúvel. O Espiritismo nos ensina que as almas que se amam verdadeiramente são como corações que batem no mesmo ritmo, independentemente do corpo que habitam. No Livro dos Espíritos, aprendemos que o afeto que une os seres não se extingue com a morte, ao contrário, ele se purifica. Sem as amarras do egoísmo material e as limitações dos sentidos físicos, o nosso encontro de alma torna-se ainda mais autêntico. Eu entendi que você não é um espírito qualquer no universo. Você é a minha alma afim, o meu companheiro de jornada que, por lei de afinidade, estará sempre ao alcance de um pensamento amoroso. A morte pode ter levado o Tiago, homem, mas ela não tem poder sobre o Tiago, espírito, aquele que me escolheu e a quem eu escolhi para a eternidade. Lembro-me daquele nosso abraço de despedida, onde o mundo parecia desabar. Naquele momento, eu achei que era o fim. Hoje, percebo que foi apenas a transição do abraço físico para o abraço fluídico. Quantas vezes, diário, eu senti um calafrio doce, uma paz súbita ou um perfume de flores onde não havia jardim.
São os vestígios do nosso encontro contínuo. Nós não estamos esperando para nos encontrar no futuro. Nós estamos nos encontrando agora, na dimensão do sentimento puro. O Espiritismo me deu a ferramenta para entender que a vida espiritual é a vida verdadeira, e a nossa união é um dos alicerces dessa realidade. O impacto dessa percepção no meu cotidiano é a eliminação completa da sensação de perda. Como posso dizer que perdi você, se a tua essência está misturada à minha em cada decisão que tomo e em cada prece que faço? O subcapítulo 18,2 é o meu manifesto de união. Eu vivo por dois, mas não com o peso do luto, e sim com a força de uma parceria que venceu a barreira do túmulo. A certeza de que somos almas que a morte não separa me dá uma dignidade nova. Eu caminho pelo mundo com a cabeça erguida, pois sei que sou amada por alguém que já conhece os mistérios da luz. Tiago, obrigada por ser o meu par constante. Por me provar que o amor é a única bagagem que realmente passa pela alfândega da morte sem ser revistada ou retida. O nosso encontro de almas é o selo da minha sanidade e a bússola da minha felicidade. Não há, tchau, não há, adeus. Há apenas a continuidade de uma história que começou antes do tempo e que continuará muito depois que o sol se apagar. Com a alma entrelaçada na tua e o coração em festa, Clara. Subcapítulo 18,3. O legado de uma história de amor que continua. Data, terça-feira. Olho para as páginas deste diário e percebo que ele não é um arquivo de recordações, mas um testamento de vida. O que construímos juntos não ficou no passado, tornou-se o alicerce sobre o qual o meu futuro, e o de muitos outros, está sendo erguido. Querido diário, chegamos a um ponto de compreensão onde a palavra fim perdeu totalmente o sentido. O subcapítulo 18,3 trata do legado. Humanizar esta ideia é entender que uma história de amor não se encerra quando um dos protagonistas muda de plano, ela se transforma em uma herança espiritual. Sabe, Tiago, por muito tempo eu achei que o nosso legado seriam os bens que conquistamos, as fotos nas prateleiras ou os carimbos no passaporte. Mas hoje, ao olhar para a mulher que me tornei e para as vidas que toquei através da nossa história, percebo que o nosso verdadeiro legado é a prova viva de que o amor é a única força capaz de vencer a entropia da morte. O legado de uma história que continua é o impacto que o nosso vínculo gera no presente. É a força que encontro para ser a tua mensageira, capítulo 16, e a coragem que transmito a quem me ouve. Quando uma pessoa desesperada lê o relato da nossa conexão e decide dar mais uma chance à vida, esse é o Tiago agindo através de mim. Quando eu escolho a gentileza em vez da amargura, é a nossa história de amor frutificando. O laço imortal não serve apenas para o nosso consolo privado, ele se tornou um patrimônio público de esperança. Nossa história continua em cada ato de caridade, em cada palavra de conforto e em cada decisão baseada na ética do espírito. Puxando para a nossa temática do espiritismo, Tiago, eu compreendi que o legado de um afeto verdadeiro é uma das formas mais potentes de auxílio ao plano espiritual. O espiritismo nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados, e que as vibrações de um amor puro podem iluminar regiões inteiras no invisível. Ao manter a nossa história viva através de ações nobres, eu estou enviando para você uma energia de luz que ajuda no teu próprio progresso. O nosso legado é um sistema de trocas. Eu ofereço ao mundo o exemplo da nossa união, e você nos envia, do plano espiritual, a inspiração para continuarmos servindo. No Espiritismo, aprendemos que nada se perde. Cada pensamento elevado que trocamos é um crédito de luz em nossa conta divina. O nosso amor continua porque ele se tornou útil ao próximo. Lembro-me de quando você me dizia que queria fazer a diferença no mundo. Na época, pensávamos em grandes feitos heróicos. Hoje, entendo que a maior diferença que fizemos foi não permitir que o cinismo do mundo matasse a nossa sensibilidade. O nosso legado é a mansidão. É a certeza de que a morte é um detalhe técnico diante da magnitude da alma. O diário que comecei como um desabafo de uma viúva estilhaçada tornou-se o roteiro de uma alma liberta. Esse é o legado, a transformação da dor em ensino, do luto em luz, e da ausência em uma presença tão vibrante que não pode ser ignorada.
O impacto de viver esse legado no meu cotidiano é a sensação de imortalidade em vida. Eu não tenho mais pressa de deixar a minha marca, porque a nossa marca já está sendo escrita no coração de quem nos acompanha. O subcapítulo 18,3 é a minha declaração de continuidade. Eu não guardo as tuas roupas ou o teu perfume como relíquias de um tempo que morreu. Eu guardo o teu exemplo como o mapa de um território que ainda estou explorando. A nossa história continua porque o amor não conhece o ponto final. Ele conhece apenas a vírgula, o espaço e o recomeço em uma nova linha, com uma caligrafia mais iluminada. Tiago, obrigada por ser o coautor deste legado. Por não ter me deixado desistir quando o peso da saudade parecia insuportável. Hoje, eu entendo que a nossa história é um livro aberto onde outros corações cansados podem encontrar repouso. O nosso amor continua, transbordando de nós dois para abraçar o mundo. Enquanto houver alguém que acredita na vida eterna por causa do nosso exemplo, o nosso legado estará vibrando, provando que o amor é a única coisa que realmente permanece para sempre. Com a alma em serviço e o coração em legado, Clara. Subcapítulo 18,4. O laço que nos une para além da vida. Data, quarta-feira. Percebo agora que não estamos presos um ao outro por correntes de posse, mas unidos por um fio de luz que se estende por dimensões que a razão ainda tenta mapear. Esse laço não é um limite, é a minha maior liberdade. Querido diário, ao chegarmos a este subcapítulo 18,4, sinto que as palavras finalmente se curvam diante da grandeza da realidade que estamos vivendo. Se o capítulo anterior tratou do legado que deixamos no mundo, este trecho é sobre a natureza intrínseca da nossa conexão, o laço que nos une para além da vida. Humanizar este sentimento é admitir que, no início, eu via esse laço como uma corda de salvamento a que eu me agarrava para não me afogar na depressão. Eu puxava o laço com força, implorando por sinais, tentando te trazer de volta para o meu mundo denso e sofrido. Mas a evolução desta jornada me ensinou que o laço não serve para te puxar para baixo, mas para me elevar até onde você está. Este laço é a nossa comunicação silenciosa, a nossa telepatia do afeto. É o que explica como, mesmo sem a presença física do teu corpo, eu nunca me sinto desamparada. Aprendi que o amor verdadeiro cria uma espécie de cordão umbilical espiritual. Quando você partiu, o cordão de prata que unia o teu espírito ao teu corpo se rompeu, mas o cordão de ouro que une a minha alma à tua permaneceu intacto. Ele é feito de uma substância que a morte não consegue cortar, a sintonia vibratória. Estar unido para além da vida significa que as nossas essências se reconhecem no escuro, se encontram no silêncio e se fortalecem na distância. Puxando para a nossa temática do Espiritismo, Tiago, eu encontrei o embasamento teórico perfeito para essa experiência. O Espiritismo nos revela que os laços de família e de amor não se rompem no túmulo porque são construídos no perispírito, o corpo fluídico que sobrevive à morte da carne. Aprendi que somos espíritos afins. No plano espiritual, a geografia não é medida por quilômetros, mas por afinidades. Por estarmos unidos por esse laço de amor puro, nós habitamos a mesma região de pensamento. O Espiritismo me ensinou que a separação é apenas uma questão de percepção sensorial. Na realidade espiritual, o laço que nos une nos mantém em constante intercâmbio de energias. Você me envia coragem, eu te envio gratidão. Esse circuito fechado de luz é o que garante que a nossa história não seja interrompida pela mudança de plano. Lembro-me de uma tarde em que eu estava indecisa sobre uma mudança importante na minha carreira como mensageira. Senti um puxão suave no coração, uma intuição clara que não parecia vir de mim. Era como se o laço vibrasse, enviando um código de segurança. Eu segui aquela intuição e tudo se encaixou perfeitamente. Ali, tive a prova técnica de que o laço é funcional. Ele não é apenas um consolo poético. Ele é um condutor de informações e amparo. Estar unido a você para além da vida é ter um conselheiro permanente que vê o que eu ainda não consigo enxergar da minha perspectiva terrena. O impacto de reconhecer esse laço no meu cotidiano é a ausência de solidão existencial. Posso estar em uma sala vazia, mas sei que a outra ponta do meu fio de luz está nas tuas mãos.
O subcapítulo 18,4 é o meu reconhecimento de que a vida é uma rede de conexões imortais. Eu não temo mais o futuro, porque sei que o laço que nos une é elástico o suficiente para me permitir caminhar pela terra, mas forte o suficiente para me garantir o retorno ao teu encontro. A morte tentou ser um ponto final, mas o laço a transformou em uma vírgula elegante. Tiago, obrigada por segurar a tua ponta com tanta firmeza e ternura. Por me mostrar que o amor que cultivamos não era coisa desta vida, mas coisa da vida com V maiúsculo, aquela que não conhece fim. O nosso laço é a minha bússola, o meu escudo e a minha maior certeza. Ele prova que o que é real não morre, e o que morre nunca foi realmente real. Estamos unidos, agora e sempre, por um fio de eternidade que brilha mais forte a cada dia que passa. Com a alma conectada e o coração seguro, Clara. Subcapítulo 18,5. A conclusão de uma caminhada e o início de uma eternidade. Data: quinta-feira. Coloco o ponto final neste diário, mas sinto que, na verdade, estou apenas abrindo a primeira página de um livro que nunca será terminado. O tempo das lágrimas ficou para trás. Agora, resta apenas a luz. Querido diário, chegamos ao fim. Ao olhar para centenas de páginas que preenchi desde aquele primeiro dia de escuridão total, sinto uma vertigem de gratidão. O subcapítulo 18,5 não é um encerramento, mas a celebração de uma metamorfose concluída. Humanizar este momento é admitir que a mulher que começou a escrever no capítulo 1, aquela que sentia o peito esmagado e a alma deserta, finalmente deu lugar a uma mulher que habita a paz. Concluir esta caminhada física de escrita é perceber que o luto não é um lugar onde se mora, mas um túnel que se atravessa. E eu atravessei, Tiago. De mãos dadas contigo, eu atravessei. Este fechamento marca o início de uma nova fase, a vivência plena da eternidade no cotidiano. Entendi que não preciso mais provar nada a ninguém, nem mesmo a mim mesma. As luzes que piscaram, os sonhos vividos, as intuições precisas e a força sobre-humana que recebi para consolar outros corações, capítulo 16, são as pedras angulares do meu novo templo interno. A caminhada de dor terminou porque a dor foi totalmente transmutada em compreensão. Agora, o que começa é a eternidade em vida. É a capacidade de caminhar pela terra com os pés no chão, mas com os olhos fixos na imortalidade da nossa união. O laço imortal deixou de ser uma teoria para se tornar a minha própria respiração. Puxando para a nossa temática do Espiritismo, Tiago, esta conclusão é o meu testemunho de fé. O Espiritismo nos ensina que o fim da jornada terrena de um ente querido é apenas o início de uma nova etapa de intercâmbio. A doutrina me deu as ferramentas para entender que a separação é uma ilusão dos sentidos e que a morte não tem o poder de interromper o progresso do amor. Ao concluir este diário, sinto que cumpri uma etapa do meu planejamento espiritual. Aprendi a amar sem possuir, a ouvir sem o som da voz e a ver sem a luz dos olhos. O Espiritismo me libertou do medo do túmulo e me deu a chave da esperança ativa. O que começa agora é o meu compromisso eterno com a luz que você me ajudou a acender. Lembro-me do peso que eu sentia quando pensava no resto da minha vida. Parecia um deserto interminável. Hoje, vejo esse tempo como um jardim de oportunidades. A conclusão desta caminhada literária é o meu grito de liberdade. Eu venci a morte através do amor. Eu venci o niilismo através das evidências do Espírito. Eu venci a solidão através da tua presença fluídica. O início desta eternidade significa que cada minuto que eu viver a partir de agora será vivido com a consciência de que sou um ser imortal, amada por um ser igualmente imortal. Não há mais, antes, e, depois, há apenas o, sempre. O impacto dessa conclusão no meu cotidiano é uma serenidade inabalável. O diário será guardado, as palavras foram ditas, e o coração está em ordem. O subcapítulo 18,5 é o meu abraço final em todos os que acompanharam a minha dor e a minha cura. Saio desta jornada mais forte, mais doce e infinitamente mais sábia. A morte tentou me roubar o Tiago, mas o amor me devolveu o sentido da existência. Este é o ponto onde o tempo dos homens se encontra com o tempo de Deus. Tiago, meu companheiro de todas as eras, obrigada por cada página invisível que escrevemos juntos.
Este diário é a prova de que o nosso laço é indestrutível. Eu fecho este livro físico com um sorriso nos lábios, pois sei que a nossa verdadeira história está sendo escrita em letras de ouro nas bibliotecas do infinito. Onde quer que você esteja, e onde quer que eu vá, seremos sempre um só coração batendo em duas dimensões diferentes, até que o grande despertar nos reúna definitivamente. A caminhada termina. A eternidade recomeça agora. Com todo o meu amor, para além do fim, Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita, inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Thiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.